E a notícia é: trabalhador que ingeriu catalisador pensando ser água tônica será indenizado. O processo aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Esse caso ele é muito interessante, tem duas reviravoltas que vocês vão ficar assim, ó, de queixo caído. O autor era inspetor de uma empresa de ônibus e disse na ação que, em janeiro de 2002, guarda essa data, estava na garagem da empresa e do lado de fora de uma geladeira no almoxarifado havia uma garrafa PET de água tônica. Como estava muito quente e o líquido estava na sua temperatura ambiente, ele abriu a garrafa, encheu um copo e colocou na geladeira para resfriar. Mais tarde, ao beber o líquido numa golada só, começou a passar muito mal e a espumar pela boca. Dias depois, seu quadro piorou com esofagite, úlcera, sangramento da boca e hemorragia digestiva, entre outras complicações que o levaram a ficar em coma induzido por 23 dias. E ele ficou afastado até 2008. Então, ficou afastado pelo INSS até 2008. Lembrando que o acidente foi em 2002 e o afastamento ficou até 2008. E, claro, ele ficou com diversas sequelas. O resultado da análise do líquido, olha só, revelou que se tratava de catalisador, um reagente químico tipo solvente. Então, ele entrou com essa ação aqui em 2009, né, um ano depois ali que ele voltou do INSS, requerendo danos morais, porque o acidente ocorreu por culpa exclusiva da empresa, pois o catalisador era transparente e foi deixado do lado da geladeira, sem nenhuma identificação que tinha ali no conteúdo da garrafa. A empresa, quando foi se defender, alegou que a geladeira para uso comum ficava no refeitório e somente empregados autorizados podiam usar a geladeira do almoxarifado, até mesmo por razões de segurança. Tanto que havia uma placa enorme informando a proibição do uso, ou seja, o autor não tinha autorização para usar aquela geladeira ou entrar ali no almoxarifado. E concluiu ali na sua defesa que o único responsável pelo acidente foi o autor. Agora começa aqui um bololô todo, um rolo durante o processo que eu vou explicar para vocês. Eu disse que tinha reviravoltas, né? Pois bem, o juiz, quando foi julgar a ação, julgou a ação improcedente. Ele disse que essa ação estava prescrita. O que é uma prescrição numa ação trabalhista? Acontece de duas formas. Quando você entra com uma ação depois de 2 anos, quando você sai do seu trabalho, que não foi o caso, ou quando você perde direitos trabalhistas de 5 anos atrás, né? Mais de 5 anos atrás. Então você só pode entrar com uma ação e requerer 5 anos para trás. Mais disso não dá. Então lembra que ele entrou com essa ação em 2009 e o acidente aconteceu lá em 2002. Então o juiz disse que está prescrito, não tem como ele requerer esses direitos. Esse processo passou pelo TRT, chegou lá no TST no ano de 2016, quando então o ministro disse que não está prescrito coisa nenhuma. Essa matéria aqui deve ser sim julgada lá pelo juiz de primeiro grau. O processo tem que retornar para lá para o juiz então julgar o pedido dele de danos morais. E foi o que aconteceu. O processo retornou lá para o juiz de primeiro grau. Mas nessa segunda etapa do processo, o autor faleceu. E aí quem cuidou do processo foi a família. Então agora vamos ver o que o juiz disse com relação ao pedido de danos morais. Ufa! O juiz, então, quando foi julgar a ação, julgou a ação procedente, mas tem um detalhe. O juiz entendeu que ambas as partes, tanto o autor quanto a empresa, contribuíram para o acidente. O trabalhador por ter entrado em local proibido e a empresa por não ter fiscalizado adequadamente o armazenamento de produtos químicos perigosos. Então, condenou a empresa ao pagamento de R$500 mil de indenização. A empresa não gostou nada disso e recorreu para o TRT. E aí o desembargador entendeu de forma igual, de condenar a empresa em danos morais por conta aqui da falta de fiscalização. Mas acontece que o desembargador deu razão para o recurso para, diminuir o valor. Então, diminuiu pela metade, de 500 mil para 250 mil reais. De novo, a empresa recorre para o
TST para ver se consegue diminuir mais ainda o valor. Mas o ministro entende de forma igual ao TRT, de manter a condenação de R$ 250 mil. Agora me diga aqui o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.